Hoje eu vou mostrar para você todos os lugares que foram gravados aqui nessa série pro Netflix, que fez o maior sucesso, o Eternauta. Já comenta aí se você assistiu. E aqui não para de nevar, tá uma loucura. A cidade inteira só fala disso. Vem comigo que eu vou te mostrar. Peraí que agora tá caindo neve aqui na minha casa. Bom, então eu estou aqui na Avenida del Libertador, em Palermo, e eu vou direto agora para uma das locações do Eternauta. Isso eu vou fazer ao longo de todo o vídeo de hoje. E é legal porque você vai descobrindo junto comigo. Eu me dei o trabalho de olhar e assistir a série inteira, coisa que, por sinal, eu recomendo que você faça, porque assista antes a série, porque eu posso te dar alguns spoilers aqui. Mas é super legal a gente observar onde foi gravado tal cena, onde foi gravada aquela outra cena. E eu vou te dar os endereços de onde eu estou indo. Quando a gente encontrar a locação perfeita, e você vai comparar comigo, vai ver que é mesmo a locação, vai ter ali o endereço para você visitar. E você que está vindo turistar aqui em Buenos Aires vai ter a possibilidade de ver lugares super interessantes aqui em Buenos Aires e poder correlacionar com a série, né? Porque, afinal de contas, foi onde foi gravada a primeira temporada. Vários lugares bem legais. Um deles, inclusive, no vídeo de hoje, é muito surpreendente. Quem vê a série pensa que é os Estados Unidos, porque tem uma coisa icônica que é típica de Nova York e que tem aqui em Buenos Aires também. E eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Vamos lá, porque eu já sei o nosso trajeto. Olha, eu estou aqui na Avenida Cabildo, que é a avenida que vai virar Santa Fé, e ali está o Ministro Carrança. Eu acabei de ver o prédio, que eu tenho quase certeza que é esse prédio. Esse prédio aqui, pelo que eu vi na série, ali na primeira temporada, não em lista de internet, que tem muita lista que está mostrando o lugar, que nem apareceu ainda na temporada, porque serão gravações da segunda temporada, mas na primeira temporada, aquele prédio ali é uma parte importante da série, onde eles se reúnem, a gente começa a perceber um comportamento diferente de um dos personagens. Aquela antena que está em cima do prédio também é importante, que é a partir dessa antena que eles armam para fazer a comunicação com o grupo que ficou ali no Campo de Maio. Então, super interessante. E esse prédio, ele chama atenção na arquitetura da cidade, não por sua beleza, justamente pela sua estranheza. Então, quando eu bati o olho nesse prédio, eu falei, cara, César, eu sei onde fica esse prédio e faz todo sentido porque fica ali do lado da estação Carrança, que eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Olha só, aqui eu tô na Emílio Ravinani, que fica perto da minha casa. Ali atrás tá a Santa Fé e, cara, dá pra ver muito bem o prédio daqui. Agora eu tenho certeza que é esse. Olha só, que legal! Ele é muito interessante. Mora gente aqui, esse é um prédio residencial. Destoa um pouco do bairro, né? Você imagina essa rua aqui, linda, cheia de casas bonitas. Prédios modernos no entorno, mas esse prédio é protagonista da série. É a partir desse prédio que eles mandam um sinal, é a partir desse prédio que eles soltam um sinalizador, né? Que volta e meia o Ricardo Darín tem assim altas déjà vus com essa história do sinalizador. É a partir dali que eles veem também a luz que está emanando do campo do River Plate, né? Que a gente vai lá em Núñez também para você ver essa locação do River Plate, que é o Monumental de Núñez, é o campo de futebol, que também é protagonista da série. Então percebe como eu digo que a cidade é protagonista da série por causa disso, porque são marcos importantes na cidade que quem mora aqui, eu tô achando barato, porque quem mora aqui reconhece. E você que é turista também vai reconhecer, principalmente se você segue meu canal. Se você não segue meu canal, tá aí uma excelente oportunidade para você me seguir no canal, até porque essa é a primeira parte.
Eu vou cobrir todas as locações, todos os lugares que foram gravados cenas do Eternauta na primeira temporada. Já tem a segunda temporada aprovada pela Netflix. Eu quero ver a gravação, quero conversar com a produção, quero conversar com os atores e tudo isso você só vai acompanhar se você estiver inscrito no canal e ativar as notificações. Se tá gostando, já dá like porque agora eu vou te mostrar outra locação. Vem comigo! Essa placa redonda do Subbit, que é o metrô, que é típica aqui de Buenos Aires, toda a estação tem, então aparece, né, caída, assim, Minas Carrança. Aparece caída porque depois aparece até um avião que fica enganchado aqui debaixo desse mergulhão, que é justamente o que liga Palermo a Belgrano. Então, assim, é uma passagem que faz parte do dia a dia daqui, então foi bem divertido ver isso na série. E é exatamente aqui, né? Nesse entroncamento entre Palermo e Belgrano, porque a série ela vem de lá, ela vem daquele lado. Inclusive, a hora que o Salvo, que é o protagonista, né? Que é o interpretado pelo Ricardo Darín, vem andando por esses lados, ele vai passar por esse lugar que eu vou te levar em Belgrano agora. Vamos lá comigo? Aqui é Belgrano. Aliás, essa praça é super conhecida e tem um outro lugar aqui que eu vou te mostrar no cair da noite, porque vai ficar um clima mais legal, que também aparece na série, é super importante. Eu já fiz vídeo no canal sobre esse lugar, que eu vou daqui a pouco. Mas você está reconhecendo o que tem aqui atrás de mim? Gente, é a Estátua da Liberdade. Aparece na série para um espectador desavisado. Do jeito que ela aparece, numa transição, a pessoa pode pensar assim: ah, quer dizer que lá nos Estados Unidos também está acontecendo a mesma coisa. Só que não, essa Estátua da Liberdade fica aqui mesmo em Buenos Aires. Inclusive, ela é anterior à Estátua da Liberdade que está lá nos Estados Unidos. É feita pelo mesmo artista, ela só tem um tamanho diferente, ela é bem menor. É igual! Você vê que ela fica no meio do parque de Barrancas de Belgrano, atrás das árvores, e ela foi inaugurada 11 anos antes do que a sua réplica em Nova York. Isso mesmo, a de Nova York é réplica. Essa foi feita antes, exatamente pelo mesmo artista. É um escultor francês, o Frédéric Auguste Bartholdi, que é reconhecido por seu trabalho na escola francesa. Ele fez essa Estátua da Liberdade, que nos Estados Unidos tem 93 metros de altura, mas aqui em Buenos Aires ela tem a altura de 3 metros, mas é a original. E é aqui na Glorieta, que fica em Barrancas de Belgrano, esse lugar super icônico que todo mundo que mora aqui conhece. As pessoas vêm fazer aula de tango aqui, daqui a pouco vai começar, já tá uma galera reunida aqui, é um ponto de encontro super legal. De segunda a segunda tem evento cultural aqui e tá aparecendo justamente a Glorieta. Você vai ver que na tradução da série aparece ao gazebo. Não tem nada a ver com gazebo, gente. Isso aqui é um coreto de praça, como existe em várias cidades, né, do interior. No interior do Rio mesmo tem São João da Barra, né, que é interior do estado do Rio, que eu passei minha infância na Inhatafona, tem. E esse coreto é maravilhoso. Eu tenho inclusive vídeo no canal mostrando as aulas de tango aqui. Eu fiz aula de tango aqui com o Gazé, é gratuita, é a La Gorra, o professor tá ali. Mas na série as pessoas estão aqui sendo robotizadas, enfim, invadidas por esse ente extraterrestre. Então aparecem as pessoas aqui, todo mundo assim e tal. E esse ponto é fantástico, porque é bem icônico, é bem central de bairro, né? Não é central perto do centro. É em Belgrano e é aqui que acontece. E por isso eu tô aqui para te mostrar.
Tá gostando? Então vamos lá que eu vou te mostrar agora outro ponto legal e tantas outras coisas sobre essa série. Aqui eu já estou em Núñez. Repara que eu saí lá de Palermo, mas é como se fosse uma sequência de bairros. E a série, na realidade, vem de lá para cá, não de cá para lá, mas eu saí de lá. Núñez é onde tem o Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate, tá aí. Eles olham o estádio do River Plate, que é muito fácil localizar no mapa. Tá ali, grande, brilhando, pulsando. E aí termina a primeira temporada. Eu avisei que tinha spoiler. Do que está acontecendo ali no Monumental de Núñez é justamente o que vai ser revelado na segunda temporada. Mas esse marco geográfico é importantíssimo. Não só na historieta, que é a história em quadrinho, né? Uma história gráfica que foi escrita nos anos 50 e que está sendo retratada agora no Netflix, mas também nessa primeira temporada, o fato de terminar justamente aí em Núñez, né? Com ele tendo de novo um déjà vu, falou assim, eu já estive aqui antes. Então isso é muito interessante. Foi um gancho violento para a segunda temporada, assim, me deu muita vontade de assistir. Você sabe que eu estou bastante investida nessa série e por isso eu estou falando para você. Tá aí, Monumental de Núñez, aqui é a Arbórea Magna. Já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Tenho vídeo no canal falando sobre Núñez. Então, tá vendo como a cidade e a série se misturam de uma maneira super legal? Então, se você gostou desse vídeo, não perca o próximo, porque no próximo eu vou mostrar outras locações da primeira temporada, como o Campo de Maio, a Bartolomeu Mitre, que é uma estação de trem, que é super legal aqui, o trem se mistura com o metrô. Pro lado de lá, Saavedra, debaixo da ponte Saavedra, os lugares que eles gravaram em Martínez, né? Onde a história fala que é Vicente Lopes, mas a gente sabe que eles gravaram em Martínez. Então, muitos meandros aí da série para você que está curtindo. Não perca o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.